Hipocrisia nas igrejas é o tema do nosso novo vídeo. Sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O intuito deste vídeo não é denegrir a imagem das igrejas, mas trazer para você uma mensagem de exortação, de alerta, pois as pessoas estão brincando com a verdade. E a verdade é algo que não pode ser brincado, e sim valorizado e praticado. Irei ler aqui alguns textos. Irei trazer uma reflexão sobre esse assunto que é muito importante. De antemão, agradeço a você que ora pela minha vida. Deixa aqui suas críticas, suas sugestões. Sempre interagem aqui no canal, deixando like, compartilhamento e comentários. Que Deus vai abençoar vocês poderosamente. O primeiro trecho de texto que eu quero ler se encontra na primeira epístola do apóstolo Paulo, ao qual escreveu a Timóteo, capítulo 3, verso 15. 1 Timóteo 3,15. Está escrito: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Ou seja, devemos saber andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Jesus, em uma de suas expressões, falando sobre a igreja, quando ele edificou a igreja sobre a confissão de Pedro, está em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo de número 18. Mateus 16, 18 está escrito: também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja foi edificada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é a rocha inabalável. Então agora quero convidar você a abrir, não que seja o texto mais importante, todos os textos são importantes, mas lemos 1 Timóteo 15, lemos também Mateus 16, verso de número 18. Agora vamos para Mateus, capítulo de número 5. Iremos ler aqui alguns versículos. Prometo que serei muito breve, para que esse vídeo não fique grande demais. Amados irmãos, a bem da verdade, decidi fazer esse vídeo não foi por uma sugestão de um inscrito ou de um amigo familiar, não. Estava este dia meditando um pouco na vida e observando o cenário de algumas igrejas, as quais nós conhecemos pessoalmente, outras que nós podemos ver nas redes sociais, pela televisão, programa de rádio, escutamos, pelo testemunho de algumas pessoas, estava fazendo uma análise. Eu observei que um dos sentimentos que deveria imperar na igreja seria o amor. Mas nem sempre nós observamos que o amor está imperando, pois dos 613 preceitos, entre as 10 palavras ali que destacou Moisés, o decálogo, os 10 mandamentos, o Senhor Jesus Cristo chegou e resumiu os 613 preceitos, ou os 10 mandamentos, ou 10 palavras, podemos falar assim, em dois principais, que seria amar a Deus sobre todas as coisas, o único nosso Deus verdadeiro e absoluto, e também amar o nosso próximo como a si mesmo. Então, será que nós temos amado a Deus e temos amado o nosso próximo? Só que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, verso 9, ele certa feita falou, em uma de suas expressões, em Romanos 12, 9, que o amor não seja fingido. E muitas vezes a pessoa diz: Jesus te ama e eu também. Acho que você já ouviu isso. Será que de fato Jesus não ama? Lógico. A Bíblia diz que Deus amou seu filho. Deus amou o mundo da maneira que enviou seu filho. Também Jesus Cristo disse: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Então Deus nos ama, Jesus nos ama, está escrito isso, nós presenciamos e vivemos o amor de Deus todos os dias da nossa vida. Mas será que as pessoas de fato nos amam? Certa feita, podemos observar que muitas pessoas não dizem que nos amam, mas pelas suas obras nós observamos que elas nos amam. Pois a Bíblia fala que não devemos amar só por palavras, mas por obras. Tem pessoas que nunca dizem que te amam, mas de fato ele te ama, pelas suas obras, pelo carinho, pelo apreço. Já tem pessoas que batem no seu ombro, diz que te ama, mas a bem da verdade ele nunca te amou. Aí você pode perguntar: o Senhor é Deus para saber o que se passa no coração das pessoas? Ô irmãos, não precisa ser Deus, ter o atributo da onisciência, mas você está entendendo o que eu estou falando. A hipocrisia está reinando em muitas igrejas, em muitos lares, mas o tema que está citado aqui é hipocrisia nas igrejas. Hipocrisia significa fingimento. Hipocrisia significa uma qualidade ou sentimento que não se possui. Então muitas pessoas, eu talvez falei, diz que ama, mas na verdade não ama coisa alguma, está querendo tirar algum proveito. Então vamos para a prova do 9 e ver se de fato estamos amando ou não.
Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha. Irei ler aqui alguns versículos, esse texto é muito vasto. Certos eruditos, pessoas sábias, falaram que se todos os escritos da Bíblia fossem destruídos e restasse apenas o Sermão da Montanha, seria suficiente para doutrinar o mundo. A bem da verdade, palavras de Jesus jamais podem cair por terra, e esses sábios estão certos. Não quero destruir, né, a palavra de Deus, longe de mim tal feito, tal atitude, mas, de fato, o Sermão da Montanha é como se fosse o resumo da Bíblia. Então, no capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se. Normalmente, naquela época, muitos rabinos e pessoas... Hoje as pessoas pregam em pé, né, nos púlpitos das igrejas, mas naquela época muitos se assentavam para ensinar. Não que seja errado pregar sentado. Se você for um pregador pregando sentado, muitos vão pensar que ele está com preguiça ou está doente, mas naquela época era algo muito comum. E aproximando-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava dizendo, veja que coisa maravilhosa. Verso 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Vai tirando aí a prova dos 9, se de fato você é um verdadeiro cristão, sim ou não, como estão as suas atitudes. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansos. Nós temos visto, irmãos, um grande nível de agressividade. As pessoas estão à flor da pele. Veja, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, ou seja, os humildes. Temos que controlar os nossos sentimentos. Se você não está conseguindo controlar, reveja seus conceitos. Procure uma ajuda terapêutica, não é pecado. Jesus disse em Mateus, se não me foge a memória, 9:12. Deixa eu conferir aqui. É 9:12 ou é 12:9? Capítulo 9, verso 12. É isso mesmo. Capítulo 9, verso 12 de Mateus. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessita de médicos sãos, mas sim os doentes. Está doente, procure, irmãos. Se é uma dor no osso, ortopedista. Se é uma dor no coração, por exemplo, dizem que não sente dor no coração, se tem a pessoa morre, as pessoas dizem, os especialistas. Mas problema cardíaco, cardiologista, urologista, ou seja, cada área, né? Tem urologista que eu falei, questão do aparelho reprodutor, né? Masculino, enfim. Cada área tem um médico, oftalmologista dos olhos, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, está com algum problema que não consegue controlar as emoções, rever seus conceitos, procure uma ajuda um psicólogo, um psiquiatra, enfim, um psicanalista. Então procure, irmãos, não é pecado você procurar ajuda médica. As pessoas estão agressivas, não conseguem conter seus sentimentos, a ira, a fúria está à flor da pele. Às vezes é necessário tomar alguma medicação, aconselhamento, às vezes resolve, às vezes é necessário um acompanhamento médico e vai prescrever ali algum medicamento que vai ser muito útil para você, irmãos. Então tome cuidado, as pessoas estão agressivas, se agredindo, não só de uma forma verbal, você nem fala, aí é o que mais acontece, mas até parte para a briga propriamente dita. Então, o índice de agressividade está demais, irmãos. Aí, de bem-aventurados os que são mansos porque herdarão a terra. Então, será que existe muito crente? Tem crente que diz, dá uma tapa na minha cara, pensa que eu vou virar o outro lado que Jesus disse, eu vou dar um murro por cima da tua cara. Eu já vi pessoas dizer isso, irmãos, dá uma tapa na tua face, vira o outro lado, disse Jesus. Mas tem pessoas que estão esperando só o momento para dar um cruzado, um jab. Misericórdia, irmãos. A agressividade está demais. Certa feita, os discípulos chegaram para Jesus e disseram, olha, nós fomos pregar, as pessoas não aceitaram a tua palavra, quer que nós oramos para que caia fogo do céu? Jesus diz, que espírito vocês pensam que eu sou? Ou seja, o Espírito Santo é meigo, é doce, é generoso, é amoroso, nos guia a verdade, nos dá moderação, os frutos do Espírito, dentre tais é a temperança, a mansidão, a moderação, ou seja, agredir alguém, querer que há fogo do céu para matar, irmãos, que negócio é esse? Mas tem pessoas que é assim, irmãos, partem para a agressão, tudo dela é agressividade, mas haverá um tribunal de prestação de contas, onde a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Bem-aventurado os mansos, né, falamos já, porque herdarão a terra. Então seja manso, senão você não vai herdar a terra. Versículo de número 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Será, irmãos, que tem fome e sede de justiça? Eu sou apolítico. Eu não tenho partido algum. Nem voto na direita nem na esquerda. Eu não voto. Quem me conhece sabe. Não puxo sardinha para o balde de ninguém. Apenas oro, como me diz as Sagradas Escrituras, para que nós possamos ter dias melhores e tranquilos, para que Deus dê sabedoria. Esses povos, né, esses líderes, esses homens e mulheres que estão aí, essas autoridades, melhor falando, para que eles venham a ter um discernimento para fazer o que é certo. Perfeição só Deus sabemos, mas podemos ter dias melhores. Então vamos interceder, irmãos,
fazer orações, prece, assim como a Bíblia nos orienta, mas bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Será, irmãos? As pessoas elegem as pessoas porque ganham um saco de cimento, 1 metro de areia, né? Normalmente é isso, um remédio, uma viagem, uma cirurgia. Não, irmãos. Eles estão aí para ajudar a população. Eles são pagos e muito bem pagos para isso. Mas as pessoas se iludem, votam por beleza, votam porque ganham alguma coisa. Então a tendência do mundo é ir de mal a pior. E quem é o culpado é você. Eles não chegaram lá do nada e entraram. Teve um voto de alguém que deu um voto de confiança. Não estou aqui induzindo ninguém a votar em A, em B, Y e J, não. Você vota quem você quiser, mas tome muito cuidado. E estão confundindo e misturando política com igreja. Tem muitos pastores aí perdendo a visão, né? Saindo do prumo, podemos falar assim. O negócio está mais sério do que você possa imaginar. Então, a hipocrisia está imperando. As pessoas falam que tem fome e sede de justiça, mas elegem pessoas corruptas, elegem pessoas que vão contra os princípios aos quais Deus estabeleceu na sua palavra, pessoas que dizem que tem fome e sede de justiça, irmãos. Compram coisas que são de forma ilícita, coisas contrabandeadas, materiais sem nota, de mal procedência. Alguém está sendo lesado. E quem é o culpado? Você. Compra e não paga, pede emprestado e não devolve, quebra e não conserta. Eu sempre falo isso aqui. Mas eu tenho fome de justiça. Que justiça é essa, irmãos? Só se for a justiça do demônio, a justiça de Satanás. A Bíblia diz que a essência do seu caráter é má, mas a essência do caráter de Deus, além do amor, é a justiça. Então que fome e sede é essa de justiça que você tem? Para querer ver alguém sendo lesado, irmãos? Passando o famoso gato por lebre? Complicado. Bem-aventurado, lemos o 6, não é isso? Ter fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque gostaram da misericórdia. Será que temos misericórdia, comoção pelo problema alheio? Muitas das vezes estamos com problema e queremos que as pessoas nos ajudem. Quando alguém está com problema, é ele que se vira. Eu já vi muitas pessoas dizer isso, irmãos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Será, irmãos, que temos visto pessoas limpas de coração? Pessoas desejando a mulher do outro, desejando objetos do outro? Eu vos falei aqui em outros vídeos, em outras abordagens aqui, o assunto está mais sério. O assunto que eu estou falando aqui, a questão da realidade desse assunto abordado está mais sério do que você possa imaginar. Talvez minhas palavras não tenham sido tão claras e objetivas, mas eu tenho certeza que Deus, através do Espírito Santo que guia o homem a toda a verdade, está iluminando os vossos entendimentos, os vossos sentimentos, os vossos corações para compreender a importância dessa mensagem, que vai muito além de views e likes e compartilhamentos, mas assim, o intuito de esclarecer e sensibilizar você a rever os seus conceitos. Então, será que as pessoas estão limpas de coração, irmãos? Pessoas adúlteras, más, e roubam, deturpam os valores. Estamos vivendo um índice muito alto de inversão dos valores nesses últimos dias. Pessoas que andam de Bíblia, de gravata, de paletó, estão em vários cenários religiosos que eram para dar exemplo. Não digo perfeição, sabemos que o ser humano é passivo de erro. Mas pessoas que eram para dar exemplo, irmãos, estão sendo mau exemplo para as pessoas, irmãos, e causando o quê? Escândalos. E o próprio Senhor Jesus Cristo falou que é impossível que não haja escândalos, mas ai por quem vier. Então haverá uma prestação de contas, eu repito. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nem todo mundo é um pacificador, irmãos. Tem pessoas que quando vê uma briga, algum conflito, em vez de apaziguar, tentar tirar por menos, aí, como diz aqui o ditado popular, joga terra. Não sei se você já viu isso aqui já. Tem muitos cachorros que estão brigando, as pessoas jogavam terra, aí os cachorros iam para cima do outro com tudo. Então, na linguagem nordestina aqui, tem que joga terra, ou seja, atiça. Ele fica naquele leve trás com o intuito de ver o pau quebrando, isto é, a situação piorar cada vez mais, irmãos. Seja um pacificador. Se você vê alguém falando mal de alguém, aconselho, olha, primeiro você deve nem dar credibilidade do que fala, porque às vezes a pessoa fala, qual o intuito de alguém falar mal de uma pessoa para mim, irmãos? Nenhum. Para mim não vai ter importância alguma, irmãos. Denegrir mais de alguém, irmãos. Eu não quero ver esse tipo de coisa. Tá falando mal de você, beleza, eu tenho que ouvir o outro lado, temos que ser imparcial. Tem pessoas que é parcial, temos que ser imparcial, ou seja, ouvir os dois lados para exercer um justo juízo. Tem pessoas que só ouvem de um lado, não escutam a outra realidade, a outra posição, e tomam decisões precipitadas. Então tome muito cuidado, seja imparcial, irmãos. Saiba ouvir, peça a Deus discernimento para agir corretamente, ou seja um pacificador, irmão. Se alguém falar mal de alguém, olha, eu não gosto desse tipo de atitude, deixa que é com ela e Deus. Se ela vai prestar conta para alguém, é com Deus. Somos responsáveis pelas nossas atitudes, colhemos aquilo que plantamos. Se plantar batata, não vai colher abóbora. Enfim, é com ela e Deus. Então, corte o mal
pela raiz. Simplesmente tem pessoas que querem ouvir simplesmente a sua opinião, o seu ponto de vista, para inverter. Nunca falam como você diz. Observamos isso nesses dias. Eu já fui vítima disso, não sei se você foi. Você compartilhar aqui com as pessoas, bota aqui na barra de comentários, se caso você já passou por isso. E o interessante é que o pior prejudicado às vezes somos nós. Ouvimos, damos a nossa opinião, não temos nada a ver com isso e nos prejudicamos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Aí, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Exultai-vos e alegrai-vos, que é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram ante vós. Ai, irmãos, bem-aventurado, a Bíblia diz que somos felizes. A verdadeira felicidade consiste naquilo quando as pessoas nos perseguem, mentem, falando mal sobre nós, porque grande é o nosso galardão nos céus. Hoje em dia, se alguém falar mal, era para a pessoa vibrar, se alegrar, dizer, aconteceu com os profetas, aconteceu com o Senhor Jesus, então está acontecendo comigo, então é um sinal que eu estou dando fruto. Mas não, aí bota processo, vai para a causa na justiça, fala mal de mim, vou dar um processo, vou te processar, infeliz. Terá, irmãos, que alguém quer ser aqui bem-aventurado? Sofrendo injustiça, perseguições, é complicado, né? Aí diz mais aqui o verso 13, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar, para nada mais prestes não para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma candeia, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Verso 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então que as pessoas possam ver as nossas boas obras e glorifiquem a Deus pela atitude que temos, ou seja, que as pessoas nos vejam dizendo assim, de fato, Deus é na vida dele, é na vida dela. Ele não é perfeito, porém se esforça para fazer as coisas certas, se relaciona bem com as pessoas, é um bom pai, é um bom filho, é um bom marido, é uma boa esposa, é um bom amigo, é um bom funcionário. Quando erra, tenta se acertar, não fica tentando manipular as pessoas, não fica tentando se esconder atrás de seus erros, mas quando erra, pede perdão daquele erro, tira lições, para que possa ser uma pessoa bem melhor. Então o sal fala de sabor, fala de preservação, que possamos ser sabor, que possamos, irmãos, ser preservados por Deus para trazer a luz da verdade às pessoas. Então a luz, onde a luz não habita trevas, então as pessoas estão, feito eu falei, na contramão. Pessoas estão flertando com o pecado, especialmente líderes, feito eu vos falei, que deveriam ser sinceros, deveriam ser verdadeiros e estão andando na contramão da vida. A hipocrisia é isto, é um fingimento de uma qualidade ou sentimento que não se possui. Então está aqui a lição de casa, releia todo esse capítulo 5, 6 e 7 eu aconselho, mas nós lemos aqui até o verso 16. Eu pergunto para vocês, vou repetir o verso 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, como estão as tuas obras? Como estão as tuas atitudes, teu posicionamento, teu comportamento diante das pessoas? Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, diz a Bíblia, somos observados. E temos como referência máxima o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse que eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Está no Evangelho de João, capítulo, ele me foge a memória, 15. Me fugiu da memória. Deixa eu ver se eu encontro aqui, irmãos, para ler para vocês, João capítulo 15. Se não for esse texto, ficarei devendo para vocês. João capítulo 15. Me fugiu da memória agora, para nós não perdermos tempo. Depois eu procuro aqui esse versículo e passo para vocês. Ele diz isso, assim como eu vos dei o exemplo. Eu vou procurar depois, deixa aqui na barra de comentários todos os versículos citados aqui. Me fugiu da memória aqui agora, fez dar aquele branco. Não tem aqui script, fazemos as coisas de forma natural. Às vezes tomamos nota, fazemos um pequeno esboço, mas o vídeo de hoje não teve um esboço propriamente dito. E sim, lemos o texto, trazemos uma rápida aplicação. Mas Jesus Cristo falou na sua palavra, eis que eu vos dei um exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. Então, se espelhe na pessoa de Jesus. Ele, de fato, é um padrão a ser seguido. Não estou dizendo que não existem homens e mulheres que possam ser uma referência para você, mas que esses homens e essas mulheres, não tiramos aqui o mérito de ninguém, venham rever seus conceitos, irmãos, que de uma certa forma sabemos que exercemos uma certa influência na vida das pessoas. E a igreja é a casa de Deus, como nós lemos, é a coluna e firmeza da verdade, foi edificada por Jesus. Então que possamos zelar pela casa de Deus, que possamos estar ali para apregoar
as verdades, acolher as pessoas, amar as pessoas, abraçar, ajudar as pessoas, levar elas ao conhecimento da verdade, a praticar a verdade, a ser humanos melhores e não tirar proveito das pessoas, irmãos. Feito muitos líderes usam de manipulação, usando textos fora do contexto para inverter tudo aquilo que a Bíblia diz só para buscar algo para si próprio, mas haverá uma prestação de conta. Não se esqueça disso. Deus é um justo juiz. Não seja hipócrita. Seja sincero, seja verdadeiro. Peça que o amor de Deus reine no seu coração. Peça que o Espírito Santo entre na sua vida. Faça uma limpeza, faça uma faxina nos seus lábios, nos seus ouvidos, que venha ouvir aquilo que agrada a Deus. Que a sua boca seja uma boca purificada, que seu coração, irmão, está cheio de bons sentimentos e não sentimentos maus, a raiz da amargura, a ira, a cólera. Então, tudo isso, irmãos, como diz a palavra do Senhor, repreendem o nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo, você é templo e morada do Espírito Santo, ele quer habitar na tua vida, mas é necessário que você faça uma limpeza geral na sua vida. Às vezes não conseguimos fazer isso só, como eu vos falei, mas Deus pode fazer aquilo que não podemos fazer. Então, faça a sua parte, aquilo que você não tenha força, peça forças a Deus e diga, Senhor Jesus Cristo, entra na minha vida, através do Espírito Santo, implanta a tua palavra no meu coração, o teu amor, a tua graça, a tua benevolência, a tua misericórdia. Tira de mim tudo aquilo que não te agrada, Senhor, especialmente a hipocrisia, irmãos. Tem muitas pessoas hipócritas. Nem tudo que se vê, nem tudo que se parece é. Tem pessoas que você olha e pensa que é uma coisa, é totalmente outra. Então tome cuidado com quem você se relaciona, tome cuidado com quem você põe dentro da sua casa, tome cuidado com a igreja que você vai e faz parte. Não diga para todos e todos que eu digo assim, todas as pessoas, argumentos, amém, eu recebo, tome muito cuidado. Faça como os crentes de Bereia. Quando o apóstolo Paulo pregava, eles consultavam as Sagradas Escrituras para ver se de fato era aquilo que Paulo estava pregando. Então, que possamos ser assim, irmãos, conhecedores da verdade, a verdade que esclarece, a verdade que convence do que deve ser feito e a verdade que liberta. Então, eu falei aqui, meu intuito não foi denigrir a imagem das igrejas e dos líderes, mas a hipocrisia é um sentimento que está reinando. Pregam uma coisa e vive totalmente outra, irmãos. Complicado, complicado. Assim como foi os fariseus, certa feita Jesus os chamou de hipócritas, que estavam agindo de uma forma totalmente errônea. Assim, muitos líderes hoje não estão diferentes daqueles fariseus da época de Jesus. Estão na hipocrisia terrível, fingindo sentimentos e qualidades que nunca possuíram, mas que podem possuir, se assim deixar Deus entrar em suas vidas e fazer uma verdadeira transformação. Então, o intuito desse vídeo foi orientar você. Em hipótese alguma, deixe que a hipocrisia venha entrar no seu coração e se ela entrar, peça para que o Espírito Santo venha extrair, ou seja, tirá-la de forma rápida, de forma urgente. E assim, revendo seus conceitos, suas atitudes e liberta a hipocrisia, seremos seres humanos melhores. Então peça a Deus para que você venha ser uma pessoa verdadeira, que você venha ser uma pessoa sincera cada vez mais. Agora, sinceridade não significa que você vai agredir as pessoas com palavras. Temos que ter o que? Moderação. Falar a verdade em amor. Tem pessoas que acham que para ser sinceras e verdadeiras tem que agredir as pessoas, tem que ser bravas, rudes. Não é nada disso, irmãos. Podemos ser verdadeiros e sinceros, mas temos o que? Moderação em nossas palavras, pois cada caso é um caso. Às vezes é necessário o emprego de uma voz mais autoritária, uma voz de comando, cada caso é um caso. Por exemplo, um policial não vai chegar para dizer, ô meu amor, ô meu chuchu, vem cá, você está preso. Você está entendendo o que eu quero falar? Mão na cabeça. Ou seja, uma voz de comando. Ele é uma autoridade. Assim somos nós. Tem um momento que quem é pai vai dar uma voz de autoridade a um filho de uma forma mais carinhosa, mas às vezes é necessário uma repreensão mais árdua, não estou dizendo agressão, para que o filho venha ver que você é autoridade sobre o seu lar. Você está entendendo o que eu estou falando aqui nesses meros e simples exemplos, mas as pessoas estão sendo hipócritas, irmãos, mentirosas, estão fingindo, não sei por que fazem isso, e às vezes até também sabemos por que fazem, para tirar proveito das pessoas ou querer conseguir alguma coisa ou algo, mas é com elas e Deus. Então tome cuidado, preserve pela integridade, preserve pela verdade, pela honestidade, na sua vida, na sua casa e também na igreja que você faz parte. É muito importante a igreja. A igreja tem uma importância muito grande, pois tem resgatado inúmeras pessoas, as quais estavam nos erros, nos vícios, prestes a morrer. Então, homens e mulheres dedicados ao Senhor e à sua palavra, vão lá, pregam o evangelho, acolhem aquelas pessoas. Então, eu vos falei, sempre haverá o trigo e o joio, sempre haverá o certo e o errado. Não podemos desclassificar as pessoas por um erro. E também não podemos comparar pessoas que erram com pessoas que não erram, irmãos.
Assim, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Todo mundo erra, de uma certa forma, mais ou menos, mas vocês entenderam. Estou falando de prática cotidiana. Mas que possamos zelar pela verdade e repreender essa hipocrisia que está nos púlpitos das igrejas, através das mídias visuais, das redes sociais, programas de televisão e rádio. Eles têm disseminado seu falso amor, seu falso companheirismo. Mas Deus é um justo juiz e haverá uma prestação de conta. O que eu fico feliz é isso. Às vezes dá uma tristeza, dá uma inquietação pelo cenário que nós observamos nesses últimos dias que antecede a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas haverá uma prestação de conta com o justo juiz. Então repreenda da sua vida, se afaste das pessoas hipócritas, irmãos. Faça uma limpeza no seu WhatsApp, no seu Instagram, na sua agenda telefônica, no seu seio familiar. Cuidado com seus amigos. Eu vos falei que entra na sua casa. Tem pessoas que abrem a porta da casa para todo mundo. Cuidado, irmãos. Você que é muito bom, hospitalidade, a Bíblia manda-nos ser hospitaleiros com as pessoas, saber recepcionar as pessoas, mas tome cuidado, sua casa é um pedaço do céu. Abre a igreja para todo mundo. Sim, a igreja tem que vir todo mundo, mas temos que ser seletivos. Abraça todo mundo, coloca todo mundo, dá cargo, dá posição, dá destaque, sem saber quem é quem. A Bíblia diz que o obreiro, em primeiro lugar, deve ser provado. Ah, eu sou presbítero, vem. Sou diácono, vem. Eu sei que vocês estão entendendo. Eu sou evangelista, vem. E não sabe a conduta. Depois vão ali, através da hipocrisia, que está buscando alguma coisa para o seu bom proveito, destrói aquela obra que estava sendo feita com amor, com carinho, entra na sua casa, às vezes cobiçando a tua esposa, cobiçando o teu trabalho, alguma coisa que você tem, depois está aquela bola de neve. A tendência é só crescer, é só aumentar. Mas temos, que eu vos falei, cortar o mal pela raiz. Então peço perdão que esse vídeo ficou muito longo, mas eu tinha que transmitir a mensagem ao qual Deus colocou em meu coração ao fazer uma análise do cenário atual que estamos vivendo. Tome muito cuidado. Hipocrisia nas igrejas. Não deveria haver em canto algum, especialmente nas igrejas, que é a casa de Deus, que é a casa de oração, como nos diz a sua palavra. Mas a hipocrisia está reinando. Que Deus tenha misericórdia desses líderes, tenha misericórdia dos seus liderados, que dê discernimento ao povo de Deus, para que rompa com essas práticas e deixe a verdade, o amor e a justiça, de fato, imperar em suas vidas. Um forte abraço, que Deus abençoe.